dia para você que está aqui comigo ao vivo e muito bom dia para você que vai assistir essa gravação depois. Hoje a gente vai falar sobre rotina, né? Então, a sua disposição está na rotina que você não tem. E aí, a palavra rotina para algumas pessoas, ela já é como, eu falo que dá palpitação, né? Quando a pessoa escuta essa palavra. E aí existe um porquê aí por trás dessa aversão à palavra rotina, tá? A gente vai falar sobre disposição, né? Então, eu tenho conversado com algumas pessoas, algumas pacientes minhas, alguns alunos andam indispostos. Então, dorme mal, acorda cansado, né? Então, é como se houvesse um peso no dia a dia dessas pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que está relacionado diretamente com o nosso ciclo circadiano e os hormônios relacionados a esses ciclos, né? Então, esses hormônios vão ter interferência aí no nosso dia a dia. Então, como que a gente pode implantar na nossa rotina um novo hábito, né? Então, existem vários livros que te ajudam nesse processo, mas entre ler o livro e fazer, existe um caminho aí, um delay, né, que eu falo, existe um espaço. E a prática da respiração consciente hoje com pranayama a gente vai fazer no final, e essa prática vocês vão poder utilizar ela tanto para dormir quanto para acordar, e vocês vão sentir aí a diferença se vocês testarem, tá bom? E aí o recado, né, que a gente sempre passa. Então a live vai ficar salva. Eu subo ela na terça-feira pro YouTube. Então, toda terça tem um vídeo lá que é dessa live de domingo, tá bom? Então, se você perdeu, se você pegou pela metade, não tem problema, você pode assistir depois, tá? E por gentileza, então, assistiu, curte, compartilha, comenta. Se você não quiser comentar lá, pode mandar para mim no particular e aí a gente vai ajustando. E eu aceito novas ideias, então se você tiver algum assunto relacionado ao autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, sobre saúde integral, que você queira saber, quer que eu explore mais esse assunto, você pode mandar para mim, e aí eu tento encaixar no meu roteiro o teu tema, tá bom? Esse tema de hoje ele é especial para uma pessoa que me pediu, porque não está conseguindo organizar a rotina. Então, como a gente vem recebendo esses pedidos, a gente vai atendendo aí na medida do possível, tá bom? Então, para a gente poder começar, a palavra rotina para você, né? Então, se você fechar seus olhos agora e pensar sobre rotina, aonde no corpo você sente essa palavra, né? Então, todas as palavras, elas vão ter um peso na vida da gente. Pode ser pesado, pode ser leve. Então, a palavra rotina... Oi, Di, bom dia, tudo bem? A palavra rotina, ela tem um peso para cada pessoa. Então, eu estava ontem à noite roteirizando, né, essa aula aqui para vocês e eu fiquei pensando nessa palavra rotina para mim, né? O que ela significa? O Rogério tá aqui na live, a gente se conhece desde criança. Então, a nossa rotina quando criança era baseada em escola e treino, né? Então, os nossos compromissos eram ir para a escola e ir treinar. Então, era uma rotina diferente, mas a gente já sabia o que aconteceria naquela semana, se ia ter alguma competição no final de semana. Então, toda a nossa semana ela era baseada nesse calendário, vamos dizer assim. Só que os meus pais, eles tinham uma rotina, né? Eles eram funcionários públicos, então eles tinham uma rotina muito apertada e era muito estressante. Então eu tava lembrando ontem, roteirizando para vocês, minha mãe tinha um rádio relógio, né? Que quando faltava luz à noite, ele desligava e aí, tipo, a programação pro despertador de manhã desligava. E quando acontecia isso, a gente acordava, vamos, a gente perdeu a hora, levanta, tá atrasado. E era aquela correria que o corpo levanta, mas o espírito ficou na cama, né? Então é aquele dia que você tropeça. E só que quando você é criança, você leva com mais humor, né? Você fica mais... ontem eu tava refletindo, eu lembrava mais do comportamento dos meus pais, mais da minha mãe principalmente, do que do meu pai, que ele era mais tranquilão, mas era muito estressante. E eu me lembrei que eu fazia isso com os meus filhos também, né? Então, colocar a criança nesse modo de estresse
de cara, né? Então, vamos, levanta que vocês estão atrasados, vamos se trocar, a mamãe tá atrasada, eu tenho que trabalhar, o cliente tá esperando. Então, essa rotina louca, quando a gente vem para a vida adulta, a gente vem querendo fugir dessas memórias, né? E é tão inconsciente porque você não fica lembrando disso, você só faz, você só repete e não tem essa consciência de que eu tô nesse agito, nessa ansiedade para acordar, porque eu já fui programado assim, né? Então eu cresci nesse ambiente, eu tenho todo o meu modus operandi dentro dessa loucura, né? Então assim, lidar com rotina é treino, né? Então tem épocas do ano que é mais leve. Então assim, quando veio a pandemia o ano passado, no começo, eu achei que eu estava super preparada para enfrentar essa nova rotina. E mentira, lógico que não, nem eu e nem ninguém, né? Porque nem nos nossos maiores devaneios a gente imaginou que fosse viver o que a gente está vivendo. Então, organizar e sair desse modo acelerado de rotina foi muito complicado, mesmo eu já vindo desacelerando durante algum tempo. Então, eu sempre falo para os meus alunos e para os meus clientes, se você não desacelerar, a vida vai criar uma forma de te desacelerar, né? Então, eu tive câncer em 2019, eu tive que parar. E assim, não é parar e devagar parando, não, é meter o pé no freio e parar tudo. Então, esse parar tudo movimentou a minha vida inteira, né? Minha emocional, psicológico, social, tudo, né? A minha parte profissional. Só que eu fui aos poucos organizando isso para que fique mais dentro da minha rotina, da minha natureza humana que eu nem conhecia. Então, a rotina que foi implantada para nós quando crianças, a gente vem trazendo ela até hoje. Então, facilidade para acordar cedo, dormir tarde. Então, todas essas coisas estão relacionadas como a gente viveu. Está relacionado como a gente foi criado. Então, é um condicionamento, dá para ser mudado, dá para ser reprogramado, né? Ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas existem caminhos que você pode fazer. Então, hoje a gente tem vários livros que te colocam para a rotina. Então, tem Milagre da Manhã, aquele livro dos horários, né? Acorde às 5, o Clube das 5. Então, eu tentei várias coisas dentro disso, né? O Clube das 5, acordar 4h30, eu tentei várias coisas. Porque eu queria encaixar a minha vida com filhos bem pequenos por uma vida com filhos maiores. Então a gente também precisa entender que a nossa rotina, ela vai se adaptando à medida com que a gente vai constituindo família, né? Então, quando eu era na época da faculdade, eu virava à noite estudando. Eu tentei fazer isso algumas vezes com a rotina que eu tenho hoje. E aí, qual é o resultado, né? Então, você tem mais estresse, você tem mais cansaço, você adoece. Por quê? Porque o teu corpo é outro, porque você tem mais idade e todas essas coisas têm que ser levadas em consideração, né? Então, eu acordava às 5 e dormia meia-noite, estava tudo lindo. Fazia plantão de 24 horas e dobrava, né? Dobra plantão. E só que assim, o tempo vai passando e este corpo, ele vai tendo também as demandas. Então, semana que vem eu faço 42. Então, não dá para querer ter uma rotina de quando eu tinha 20. Até porque a minha demanda hoje é outra, né? Então, tem 2 crianças em fase escolar, né? Casamento, marido, casa, tudo para fazer, supermercado, coisas do dia a dia, da nossa rotina. E que isso vai interferir na forma como eu quero escolher as coisas, né? Então, como é que eu quero levar aí, ter essa disposição no meu dia a dia, tá? E aí, o que acontece, né? Eu vou perguntar aqui, gostaria que vocês escrevessem aí para mim qual é a nota que você dá para sua disposição hoje. Então, hoje é domingo, né? Então, você já acordou mais tranquilo, porque você sabe que domingo para alguns é dia de descanso, mas que nota que você dá para sua disposição hoje? Ou a nota que você deu na sexta-feira, que você ainda era dia útil e você trabalhou, por exemplo. Então, qual é a nota que você dá para sua disposição? Você acorda super disposto, super começa o dia, ou você acorda já, parece que nem acordou, né? Ó, a Di deu 3 para a disposição dela. O que acontece, né?
hoje eu acordei super disposta, porque é domingo, porque eu venho pra cá, então domingo é um dia muito especial pra mim, né? Então eu falo assim, há 9 semanas, eu acho que é 9 semanas já, se não é 9, é 8, que eu mudei a minha rotina, né? Então todos os domingos, bom dia, Jé, tudo bem? Todo domingo eu tinha o hábito de acordar um pouco mais tarde, porque a demanda da semana é muito corrido. Então, o fato de eu estar aqui todos os domingos pela manhã, ó, a Ana colocou 7. Olha aí, já passou da média, né? Então, o que que acontece? Quando a gente acorda, eu preciso entender por que que durante a semana eu tenho uma disposição, durante o final de semana eu tenho outro. Por que que eu não mantenho essa constância? Primeira pergunta que vocês podem se fazer. Outra, uma das coisas que a gente olha muito na questão da disposição é como que você passa o teu dia. Tem pessoas que conseguem programar, eu acho lindo quem faz isso, né? Aquela planilha para a semana. Eu acho tão lindo quem consegue sentar no domingo e faz toda aquela, né, o seu planner da semana. Acho maravilhoso para quem consegue fazer e manter. Então eu passei muito tempo acompanhando algumas pessoas que ensinava você a fazer uma rotina, fazer um planner. Só que qual que era a minha maior frustração? A coisa não funcionava, né? Primeiro porque eu passava horas planejando. Só que na hora da execução, eu começava a executar, mas eu não dava continuidade. Não é só para essa atividade, tinha várias atividades que eu me empolgava, né? Quem me conhece sabe que eu sou super empolgada com coisas novas, tenho maior energia, maior gás para começar as coisas, mas manter constância é algo que para mim é um trabalho diário. Então, manter constância, né? Então, assim, todo domingo estar aqui, para mim, é manter constância, né? Então, ó, a Di colocou aqui que ela só aumenta a disposição depois do almoço. Então, se ela já sabe que ela funciona melhor após o almoço, o que ela precisa fazer? Ela tem que organizar a rotina dela, às vezes não dá, tá? Pra gente fazer isso, mas no mundo ideal, né? Eu falo sempre isso pro meu marido, né? No mundo ideal, como seria? Ela teria que organizar a rotina dela para aquelas atividades de maior foco, por exemplo, reuniões, tomada de decisão, ser naquele horário que ela tem mais disposição. Eu sou da manhã, então eu tenho muito mais gás de manhã. Então, se eu acordo cedo, eu tenho essa minha rotina, ela é de manhã, depois eu vou contar por quê. Então, eu tenho que fazer algumas coisas na parte da manhã. Claro, eu gostaria de fazer tudo de manhã, mas não é possível, né? Então, dentro do que é possível para mim, na minha rotina, por isso que esses livros de rotina funcionam para o cara que escreveu. Talvez para você vai tentar adaptar alguma coisa. Eu acho que o maior problema é quando a gente leva a ferro e fogo, se tiver virginianos aqui, capricornianos, né? Aquelas pessoas que são muito pá, elas levam isso até o fim, só que às vezes custa muito, custa caro, custa a sanidade dela, custa a saúde dela, porque ela quer manter. Tá travando, gente? Respondam para mim se tá travando, por favor. Que a gente retoma aqui. Travou? Irmã, tá travando? Ah, ok. Beleza. Então vamos continuar. Então o que acontece? Às vezes você põe para você uma rotina que é humanamente impossível de você cumprir. Então, quem tem filhos, a rotina vai mudando à medida com que a criança vai crescendo. Então, quando os meus filhos eram bebês, né, e eu tive eles muito pertinho um do outro, eu queria manter a minha rotina da época da gestação com criança, mesmo sabendo que era impossível se manter. Então, eu me cobrava demais, né? Eu marcava coisas e eu não conseguia cumprir, porque ele não mamava naquele tempo que eu queria que ele mamasse. Então, essa ansiedade que eu sentia, é óbvio que eu passei para minha criança. E hoje eu tenho um baita trabalhão para trabalhar essa ansiedade nele. E na Laura também. Então, a gente vai passando isso.
né? Sobre essa questão de que a gente vai se cobrando e a gente vai cobrando de quem tá em volta, mesmo que a gente nem perceba. Então, eu tive que entender e aceitar, né? Reconhecer de que o tempo da criança é o tempo da criança. Querer acelerar as coisas, você vai ter problemas lá na frente. Vai por mim, seu filho ainda é pequeno, no tempinho dele, se organiza mais cedo, né? Não marque tantos compromissos, porque às vezes você não dá conta de tantos compromissos. Mas quando você era jovem, você fazia várias coisas. Desculpa. E aí no dia a dia você não consegue manter. E isso gera uma baita cobrança pra gente. Então, assim, acordar cansado está muito relacionado como está sendo a tua noite de sono. Então, você está indo dormir tarde? Existe uma rotina para dormir? E a gente vai falar um pouquinho disso, né? A rotina para dormir faz toda a diferença na tua qualidade de sono e na forma como você acorda. Existe alguns hormônios que a gente vai liberando, né, durante a noite. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas ao longo do dia a gente tem a tendência a oscilar. Então a Di já falou que ela prefere, ela tem mais gás na parte da tarde. Tem pessoas que acordam no gás e aí quando chega 3, 4 horas é como se o pico vai baixando assim. É como se a bateria do celular estivesse ali já piscando para acabar. Nessa hora, a gente tem algumas estratégias que dá pra gente utilizar para que você dê é como se você carregasse ali mais 20% para você conseguir chegar até o final do dia. E às vezes teu final do dia é 19 horas, às vezes é 20 horas, né? Sim, as cobranças vão gerar frustrações, porque você não atende essa demanda. Então, a pior frustração que você pode sentir é uma sensação interna de não ser boa o suficiente e não dar conta, né? Então, eu já passei por esta fase. Ela é extremamente dolorosa e causa traumas, né? Principalmente nas crianças, nos filhos e nos relacionamentos, porque você acaba se sentindo incapaz, impotente, né? Então, é como se você fizesse um combinado com você mesmo. Olha, então a gente vai combinar de a partir de amanhã, que é segunda-feira, é o dia do começo, né? Melhor dia para começar coisas. Nós vamos acordar tal hora. Vamos acordar às 5 para caminhar. Porque é bom para a saúde, porque é bom para isso, e você se programa. Só que aí você vai lá e aperta a soneca do seu despertador, aí você aperta a soneca de novo, ou você bate no seu despertador e desliga. E quando você vê, você acorda no teu horário normal, que é 7h30, 8 horas, sei lá, o horário que você acorda. A sensação interna é de perda, né? É como se quando a gente era criança, a nossa mãe prometesse levar a gente pro parque, e aí dá algum problema lá no trabalho dela, ela não leva a gente. É essa sensação que a gente tem, é essa memória de sensação que a gente tem, porque aqui eu só tô falando com adultos, né? Então, todos nós, internamente, temos essas memórias, nós temos essa informação dentro da gente. Então, quando a gente combina algo com a gente e a gente não cumpre, a gente ativa essa memória de quando a gente era criança e o nosso pai, a nossa mãe prometia coisa e não cumpria. Quando o nosso namoradinho, lá naquela época, falava que ia ficar com a gente para sempre e não acontecia. Então, essa frustração, essa sensação está relacionada a essa memória. E é isso que você fica ativando toda vez que você combina com você algo e você não faz. Simples assim, né? Então, pra gente entender que às vezes você quer mudar o hábito, você quer ter uma rotina diferente, você não consegue cumprir, e não é porque você não quer, é porque tem uma informação aí atrás, muito debaixo do tapete lá do seu inconsciente, e você não tá conseguindo entender. Só por isso. Simples assim, né? Não é nada além disso, tá bom? E aí, assim, se você chega no final do dia e você já tá no pó da gaita, né? Que eles falam isso, a gente chega no final do dia, já tá no pó da gaita, jogado na BR, né? Que nem o pessoal daqui fala. Tô cansada, tô jogada aqui na BR. Fazer atividade física, por exemplo, à noite, para você que já chega no final do dia,
já se arrastando, é super prejudicial. A atividade física é maravilhoso? Claro que é. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Agora, se você já chega no final do dia cansado, por que tu enfiou a atividade física nesse tempo? Provavelmente tua noite de sono vai ser uma droga, porque tu vai estar tão cansado e aí você vai agitar mais o teu corpo, você vai tirar energia da onde não tem, e aí você vai ter um sono muito instável, um sono mais agitado, ou aquela sensação de tô tão cansado que eu não consigo dormir, né? Então, eu tenho certeza que alguém aqui já sentiu isso. Nossa, a hora que eu deitar na cama hoje eu vou apagar. E aí você deita e rola pra lá, grelha, né? Rola pra lá, rola pra cá e não consegue pegar no sono. Por quê? Porque você chegou no teu limite, teu corpo tá no final ali. Então, isso também precisa ser olhado. Então, quando a gente fala de ciclo circadiano, né? Todo mundo aprendeu isso lá na escola, né? O movimento de rotação da Terra, translação, rotação, quando é dia, quando é noite. Todo mundo aqui, adultos, aprendeu isso lá na escolinha. A gente aprendeu e esqueceu, né? E não usa isso. Então, a gente produz o hormônio, que é a melatonina. Então, a gente começa a produzir ela a partir das 21 horas, 22 horas. E a gente vai produzindo ela durante um período e a gente tem um pico de produção desse hormônio. Dentro das pesquisas que eu fiz para montar esse conteúdo para vocês, e aí a gente vai depois confrontar esse assunto em específico, dividir ele em 3 partes, para não ficar tão longo. Então, hoje a gente vai trabalhar a primeira parte e vamos dar continuidade disso nos próximos domingos. O que acontece? A melatonina você vai produzir ela. O teu corpo faz isso fisiologicamente, tá? A partir das 10 da noite. E ele vai ter aí o seu pico por volta da 1 até as 3 da manhã você tem um pico de melatonina, depois você vai reduzindo ela. Ok. Peraí, deixa eu só ler aqui vocês. É o sono da beleza. É o sono das 10 da noite, exatamente. Agora, quem consegue deitar 10 da noite? Né? Quem consegue dentro do seu dia a dia, né? Então, no mundo ideal, 9 horas da noite é um horário maravilhoso para dormir. Por quê? Se eu durmo às 9, eu consigo levantar 4h30, tranquilamente. 5 horas, né? Então, são os melhores horários para fazer determinadas atividades. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, quando a gente produz esse hormônio, ele é produzido por quem, né? Então, lembrem lá nas aulas anteriores que a gente falou dos chakras, né? Então, ele é secretado pela pineal, pela glândula pineal, que fica nessa região lá dentro do nosso cérebro. Então, meditar, fixar o ponto aqui entre minhas sobrancelhas, eu ativo essa glândula. Ah, Dani, mas tem a melatonina sintética. Tem sim, tem lá, tem a galera que faz a reposição da melatonina. Mas não adianta você repor algo se dentro da tua rotina você não fez ajuste. É a mesma coisa de você tomar um ansiolítico, tomar um medicamento para baixar a tua ansiedade, se aquilo que te causa ansiedade você não resolveu. É a mesma coisa aqui. Tomar melatonina e ter uma rotina de uma M durante a semana, durante o teu dia, não adianta repor. Você precisa criar a tua rotina para o sono, que aí é um outro tema que vem numa outra live. Então, assim, existem caminhos. Não adianta você criar... não, eu vou deitar a tal horário. Eu gostaria de dormir às 10. Eu não consigo. Porque eu ponho as crianças para dormir aqui, 9 horas, eu já começo, já desliga às 8h30, eles já começam a desligar TV e vão brincar um pouco. Só que assim, põe para dormir, e organiza as coisas até eu parar para tomar banho, vou fazer meditação para dormir. Aí já são quase 11 horas, 11h30. Então, fazer esses ajustes dentro do que é possível para você. Eu sei que daqui a pouco eu não vou precisar ficar pondo para dormir, né? Conta história, não vai precisar mais disso, né? Então, até chegar nessa fase, e tem a época que as crianças dormem mais cedo também, né? Então, quando eles dormiam
por volta de 8 da noite, por exemplo, pô, eu ganhava um tempo, até 10h30, pô, eu fazia coisa pra caramba. Então, eu preciso aprender a ganhar esse tempo dentro do meu dia e também ver o que é possível para mim, tá? Então, aqui em Curitiba, né, nós estamos aqui no outono, quase inverno, então 6 da manhã ainda tá escuro, né? Então, para algumas pessoas, o ideal, né, seria você acordar junto com a natureza, né? Então, quando a gente não tinha luz elétrica, a gente dormia muito cedo, porque escurece, né? Ficávamos ali à luz de vela, lamparina, e ia dormir cedo. Então, óbvio que a gente acordava cedo. Só que com a rotina que a gente tem hoje na vida moderna, a gente quer ter esta rotina lá dos nossos antepassados no momento presente, né? Quem trabalha à noite, quem dá aula online, quem dá aula em academia, chega em casa meia-noite, 11 horas às vezes. Época de pandemia não, né? Mas na época que estava no normal, é esse horário que você chega da faculdade 11, 11h30. Então, assim, às vezes a gente quer enfiar uma rotina super da moda na tua vida e ela não cabe, tá? Então, o ideal, né, seria acordar às 6 da manhã. Ah, é ótimo, é muito bom acordar às 6. Eu preciso entender por que eu preciso acordar às 6. Eu posso falar para você, segundo a Ayurveda, tá lá no livro tal, na escritura tal, no livro tal, tá dizendo que tem que acordar uma hora antes do sol nascer. Ok, né? Para quem tá lá no pé do Himalaia, funciona, mas para quem tá aqui na rotina, na pegada com criança pequena e vai trabalhar, e às vezes você tem que sair de uma cidade para outra para trabalhar, né? Então, assim, eu gosto muito de misturar essas medicinas antigas, né? Essas medicinas milenares com a nossa vida atual, porque dá pra gente achar um ponto de equilíbrio. Então eles colocam, né, o nascer do sol às 6, o nosso pico é meio-dia. Então, meio-dia pro Ayurveda é hora de comer. É hora que teu Agni tá lá, ó, 100%, almoçar esse horário. Comer esse horário. O teu corpo tem muita energia para digerir comida esse horário. Mas tem pessoas aqui que nem lembram de almoçar. Às vezes, não é verdade? Ou almoça quando dá. Come um lanche, come uma coxinha com Coca-Cola na hora do almoço, porque não dá tempo de comer. E aí só vai lembrar de comer 3 da tarde. Então, todas essas coisas fora do nosso relógio biológico vai alterar a sua disposição, vai alterar o seu sono, a sua qualidade de vida, seus hormônios, seu ciclo menstrual, a sua sexualidade, seu humor, tudo isso está relacionado. E aí a gente tem lá, né, pôr do sol às 18. Aqui, quando tá sol, tipo hoje, que tá sol e céu azul, provavelmente umas 6 da tarde o sol já tá se pondo, tá? Aquele céu rosa maravilhoso que eu fico apaixonada de olhar. Parece uma pintura. Mas nos dias que tá bem nublado, quando tá muito chovendo, que nessa semana que choveu pra caramba, 5 da tarde já tá escurecendo. Então, o fato de estar escurecendo mais cedo vai mudar no meu relógio biológico. Porque eu, internamente, sei que quando começa a escurecer, o meu ritmo tem que baixar e não aumentar. Então, se eu sei que 6 da tarde já está escurecendo, eu não posso enfiar uma atividade de muito impacto ali, porque o meu corpo já está num processo de queda, de hormônios, de disposição, eu não consigo, né? Então, o jejum intermitente, ele ajuda pra caramba, tá? A gente pode fazer uma live só para falar sobre jejum, tá? Eu faço jejum já há muitos anos. Eu comecei com 14 horas e cheguei até 18, 19 horas, tá? Depois que eu tive câncer, o meu jejum, ele fica no máximo 14, 15 horas. Eu não passo disso, tá? Por questões de sensações mesmo, a não ser que eu tenha alguma atividade muito mental, que eu preciso de, tipo, vou dar um workshop o dia todo, aí eu vou ter que trabalhar melhor que esse ajuste do jejum, porque eu trabalho melhor em jejum, eu penso melhor em jejum, né? Eu tenho mais concentração, mais foco em jejum. Então, quando eu vou, por exemplo, aqui eu tô em jejum ainda, né? Então, eu só vou comer
daqui a pouco, tipo, às 11h30, próximo do horário do almoço. Aí eu faço a quebra de jejum com uma proteína e tal, mas aí é uma coisa minha, né, particular aí que eu já faço. Então a gente tem o nosso pico de produção de melatonina e a gente precisa entender dentro da nossa rotina como é que a gente vai fazer esse ajuste aí, tá? E aí, hora de dormir, né? Pro Ayurveda, o que que acontece? O nosso relógio, né, de 24 horas, ele é dividido, cada fase dessas 24 horas vai ter um dosha predominante ali atuando, né? E aí, assim, nesse momento eu preciso entender quem eu sou, como é que meu corpo funciona e como é que eu posso me ajustar de acordo com o meu dosha predominante, até para entender quando eu entrar em desequilíbrio, qual foi o dosha que desequilibrou. Eu consigo fazer isso dentro desse relógio aí, eu falo que é o ciclo circadiano do Ayurveda, porque para eles, lá na Índia, é exatamente assim, né? Então, o horário do almoço é onde eu tenho mais fogo para digerir comida. É a hora que eu vou botar comida para dentro, ali, meio-dia, 1h da tarde, que geralmente é a hora que a gente faz a quebra do jejum, quem faz jejum de 18, é a hora que a gente faz quebra. Então você vai entrar com uma comida um pouco mais pesada, porque você vai ter força digestiva, você vai ter Agni para digerir aquilo ali. Aí chega de noite, para eles, né, então quem tá lá no jejum, você tem uma janela, às vezes, de 8 horas para se alimentar, 6 horas, só que você não passa 6 horas comendo, né? Você vai comer uma coisa, depois você come mais alguma coisa e você entra em jejum novamente. Pro Ayurveda, quando vai chegando no final do dia, os elementos que estão atuando, né, são mais leves. Então você não vai comer uma feijoada à noite, por exemplo, um churrasco à noite, né? Claro que tem vezes que você vai sair deste ciclo, porque é um aniversário, porque você vai numa janta, né? Aqui o pessoal tem mania da janta. Só que você vai mudando esses hábitos e você vai perceber que comer à noite, depois você vai fazer uma alimentação leve entre 6 e 7 da noite, porque dali 2, 3 horas você já vai dormir. Então você não vai dar este trabalho para o seu corpo digerir uma comida, sendo que naquele momento o foco dele tem que estar para a produção de hormônio e não para a digestão. Porque na tua digestão você tem outros processos metabólicos ali acontecendo. Você está liberando outras enzimas, você está liberando outros hormônios. Então entende que o corpo fica meio maluco? Como é que você quer dormir se você fez uma alimentação super pesada, teu corpo está tendo todo um trabalho para fazer a quebra daqueles alimentos? Não dá para ter uma noite leve, tranquila, num sono restaurador, né? Então, essas coisas precisam ficar claras e entendidas para que vocês entendam por que eu como uma sopa à noite. Ah, mas eu adoro almoçar sopa. Tá, se você almoça só a sopa, a sua tendência é entrar num processo de desnutrição a longo prazo, né? Então, tudo é importante, tá? E aí eu preciso saber o que fica melhor para mim. E aí, como é que a gente implanta, então, esse novo hábito, né? Existem aí alguns fatores que a gente nunca leva em consideração. Se você hoje melhorar o seu hábito, melhorar a sua vida, seu estilo de vida, o que vai acontecer com você? Você já parou para pensar? Hoje você tem um determinado estilo de vida, você tem uma determinada rotina. Se você mudar isso tudo que você vive hoje para melhor, o que vai te acontecer? O que pode te acontecer? Já parou para pensar? Às vezes, esses benefícios que você vai ter com uma rotina diferente, com um estilo de vida diferente, ele vai alterar o teu meio social, ele vai mudar a relação com a sua família, ele vai mudar os seus relacionamentos, ele vai mudar toda a tua vida. A qualidade de vida vai melhorar? Claro que vai. Só que toda vez que a gente faz esses processos, existe um lado nosso, uma parte nossa que tende a nos sabotar. Tenta impedir com que esse melhor chegue. Dani, tu tá louca, imagina, é muito pro melhor. Olha você pra tua vida, pro teu estilo de vida, com a quantidade de informação disponível que tem hoje, tu ainda toma Coca-Cola, Diet, Light, sei lá qual é a que tem. Nada contra.
Mas assim, você sabe que aquilo ali é usado para determinadas coisas e que não te faz bem. Não faz bem para ninguém, mas tu continua tomando refrigerante. É só um pouquinho, né? Não tem problema, de vez em quando. Então você sabe que aquilo é um prejuízo para tua saúde e tantas outras coisas que você faz que você sabe que é prejudicial, que te faz mal, que tu fica ruim depois. Ah, mas é só hoje, né? Então fica difícil de implantar qualquer coisa quando esse teu lado sabotador ele fica atuando o tempo todo. Então, o que eu sempre falo, né? Enquanto houver ganhos secundários nas coisas que a gente faz, fica difícil implantar algo novo. Porque você vai ter que lidar com um monte de coisa por trás dessa nova rotina, por trás desse novo estilo de vida. Às vezes seus amigos vão mudar também. A sua amizade, as amizades vão mudar. Vão porque o estilo de vida que eles têm, que eles usam, né, tem ali no dia a dia, é diferente do estilo de vida que você quer pra você. Mas aí você vai ficar sem amigos? Então, pelos amigos, para não ficar sozinho, você mantém lá o seu estilo de vida para manter a amizade. Manter os relacionamentos. Então, eu falo que a disciplina entre essas escolhas que a gente faz dá uma liberdade enorme pra gente ser quem a gente quer ser de fato, né? Então, ninguém muda da noite pro dia, né? Até porque eu comentei isso na sexta-feira com uma paciente minha. Toda vez, imagina que você tem um hábito de açúcar e farinha branca e é refrigerante, muito doce, muita massa, é a tua rotina, é teu hábito alimentar. E aí, de repente, você assiste isso aqui, você lê mais um livro e você fala, meu, quero mudar. A partir de amanhã, você é uma nova pessoa, limpa o armário, vai lá no Hortifruti, compra tudo que tem lá. Como é que você acha que teu corpo vai reagir a esse choque que você vai dar nele? É uma agressão, né? Eu falo, não se agrida dessa forma. Então, mudanças de rotina e de hábito, estilo de vida, ele é 1% todo dia, né? Você faz pequenas mudanças, né? Ontem eu fiz um bolo de chocolate aqui em casa, né? E ele é um bolo disfarçado, que eu chamo. As crianças comem que se lambuzam. Eu botei leite condensado, porque não tem como fazer uma cobertura de brigadeiro sem leite condensado, né, gente? Com sabor de verdade, né? Não é fazer com inhame, com abacate e dizer que aquilo ali é brigadeiro, né? A gente sabe que não é, o sabor não é. Mas dá para você mudar, então eu usei cacau, eu usei leite de castanha, usei ovo, um ovo de qualidade, né? Usei farinha sem glúten. Então eu fiz aquele bolo de chocolate para as crianças, eles comeram, que se lambuzaram, mas assim, mas com uma qualidade de ingredientes ali para eles. Porque são crianças, porque eles querem comer. E assim, é complicado, né? O adulto já é difícil, imagina com criança. Então, algumas coisas a gente consegue modificar e adaptar, outras não dá. Então, a rotina muda, o estilo de vida muda e as relações vão mudar quando você começa a mexer na comida. Até porque comida, putz, tem muita memória, né, com comida, memória afetiva, então aquela comida da avó, aquela comida da sua mãe. Então, muitas coisas você come porque você quer sentir aquele quentinho no coração que a sua avó te dava. Então, a memória afetiva para a comida tem muita coisa aí envolvida, né? Então, às vezes, aquela dieta que você não consegue manter, alimentos com teor alto de gordura que você não consegue reduzir, também está relacionado aí a essas memórias, tá? E aí a gente começa a organizar, né, esse hábito para implementar esse novo hábito. O que você faz à noite, né? O que você faz à noite para desacelerar, né? Quais são os hábitos que você tem, né? Então, ao longo dos meus, assim, eu tô com 42, vou fazer 42 anos, já faz uns 6 anos que eu venho adaptando pequenas mudanças. Hoje eu consigo fazer de uma forma mais consistente, manter todo dia, porque sou eu que faço as coisas, né? Eu não dependo de ninguém para fazer para mim. Então isso se altera, tá? Então assim, as telas e leitura, né? Então, eu leio à noite lá no meu Kindle. É tela, né? É tela.
A experiência sensorial que um livro vai te dar é diferente da experiência sensorial que uma tela vai te dar, mesmo o Kindle, né? Então, lê o Kindle de manhã, mas tenha um livro para você ter essa experiência sensorial à noite, né? Então, assim, o meu filho às vezes acorda no meio da noite. Aí ele vai no meu quarto, ele, mãe, você pode fazer mais um reiki em mim para eu dormir? Posso. Eu vou lá, faço um reiki para ele dormir. E às vezes ele não pega no sono, porque ele acorda às vezes no meio da noite. Somente se ele assistiu alguma coisa que mexeu. O que ele faz? Ele pega um livro, ele lê uma página e capota. Ele, nossa mãe, bem que você falou que o livro ajuda a dormir, né? Então, assim, funciona para criança, funciona para adulto também. Os livros, eles têm uma... Quando você era criança, que você tinha que estudar, você não dormia com a cara no livro? Sua mãe falava, vai pro seu quarto, vai ler, vai estudar. Você não dormia? Então, gente, o livro, ele ajuda. E é verdade, isso tem estudos que falam sobre a parte sensorial do papel, né? Então, quando o livro é mais antigo, tem aquele cheiro da folha, são várias coisas. Como vocês sabem, eu sou muito sinestésica, então para mim a experiência sensorial do cheiro do meu chá, do cheiro do óleo essencial, do incenso que está aceso, da vela, tudo isso para mim ajuda. Então, eu crio todo um ambiente. Eu tomo banho no escuro, as crianças já sabem. Eu boto uma música para eu tomar banho. Nessa semana foi lua nova, então teve banho. As minhas clientes que receberam as suas garrafadas em casa tomaram lá os seus banhos de banheira, fizeram seu escaldapé. Porque todos esses elementos vão ajudar você a dormir, vão ajudar você a desacelerar e colocar o teu corpo num estado mais favorável para liberar esses hormônios que vai trazer mais saúde, mais disposição, né? Uma pele melhor, tudo funcionando no teu corpo. E aí, né? Ai, mas à noite eu vou assistir aquele seriado. Toda noite eu assisto um episódio e depois eu vou dormir. Aí o seriado, ele é de guerra, ele é de assassinato, de suspense. E aí você vai dormir com essas informações na tua tela mental. Que sono você espera ter depois de assistir um filme desse? Tudo aquilo que a gente assiste, lê, vê, tudo que passa, o nosso inconsciente vai captar aquela informação. Inconsciente ele capta. O consciente ele pega, sei lá, 20% da informação, o inconsciente ele absorve toda a informação. Aí você vai dormir. Aí você dorme, deita e dorme. Aí você tem pesadelo, você sonha que você tá no filme, você sonha que tá no seriado. Quem nunca, né? Tá lá maratonando aquele seriado, Outlander, né? Tá assistindo e aí sonha com os personagens, sonha que tá na história, sonha que tá na fogueira, sonha. Então, esses sonhos, eles são estimulados pelas informações. Ou então você sonha com aquela reunião, você sonha fazendo aquela prova, quem nunca, né? Então, por quê? Porque a gente está envolvido naquilo ali. E a gente precisa dissociar para poder dormir. Senão, você não vai ter um sono tranquilo, tá? E aí, assim, né? Quando as pessoas me procuram porque não dormem, né? Tô tendo insônia, não tô conseguindo dormir. A primeira pergunta que eu faço é: você dorme de pijama? Quem aí não dorme de pijama? O pijama, ele é uma referência para o nosso cérebro. Então, não tá conseguindo dormir, a primeira coisa, põe pijama. Porque você dá uma informação para o seu cérebro. Né? Você dá uma informação para ele, olha, uma informação e sensorial. Então, aquele pijama quentinho, porque aqui tá frio, né? Então, você põe aquele pijaminha flanelado, soft, gostoso, para dormir quentinho. Então, você já vai contando pro corpo, olha, eu vou dormir, né? Então, eu não vou para uma festa, eu não vou dormir assim, né? Não consigo dormir com brinco, com nada. Então, eu vou dormir, eu ponho meu pijaminha, tomo aquele banho mais quente à noite. Banho frio, gente, é de manhã, né? Banho de contraste, de manhã. Banho gelado é de manhã, não é à noite. À noite eu preciso aquecer, né? Então, é acolhimento. E a gente precisa lembrar lá da nossa memória, quando a gente era bebê, como é que a nossa mãe colocava a gente para dormir? Ou a nossa avó, sei lá, quem botava a gente para dormir. Aquece, acolhe, a gente mamava para dormir. Quem é mãe aqui sabe, você dá a mamar, aqueceu, trocou a fralda, a criança capota.
É isso que a gente precisa, deste acolhimento para dormir. Então, pijama quentinho, banho quentinho, chá quentinho. Vai tomar uma caneca de chá antes de dormir? Não, né, amor? Você vai acordar na madrugada para ir no banheiro. É igual criança, não fica bebendo líquido à noite não, que vai fazer xixi no meio da madrugada. Sonos interrompidos, tem pessoas que não conseguem voltar a dormir. Levantou para ir no banheiro, a pessoa já levanta, aí já não consegue dormir mais, aí pega o celular, né, que fica do lado da cama ou debaixo do travesseiro, que é um absurdo, mas enfim, cada um sabe o que faz ou não. Pega o celular e aí vai ali, dá scroll em tela, né, olhar a vida alheia na madrugada. Então, esses hábitos, todos eles vão estar interferindo aí na tua qualidade, tá? Chamorno e aí respiração consciente para dormir, né? Então, quando você entra num trabalho comigo para melhorar o seu sono, além da meditação guiada que você faz, né, à noite para te ajudar, a respiração consciente deitado, ela te coloca num estado de relaxamento muito profundo. Então, você consegue alcançar todas as fases do sono, né? Tem aquele sono mais leve, a fase REM do sono. Então, todas essas fases você consegue alcançar quando você tem este preparo prévio aí para dormir, quando você se organiza para dormir. Então, existem caminhos aí, comandos que você pode fazer para te ajudar. E aí a gente vai fazer a nossa prática de respiração consciente e a gente vai fazer um pranayama também, tá? Olha só que maravilha, não estourei o tempo hoje, tô feliz. Então deixa eu só me ajeitar aqui. Se você puder fazer esta prática agora, eu recomendo que você faça para você sentir ela no seu corpo. Ou então você pode, depois que estiver gravado, você pode assistir lá e aí você faz no momento que for mais oportuno para você, tá bom? O ideal é que a gente faça essa prática, essa que eu vou ensinar, a gente faça sentado, tá? A gente pode fazer pela manhã, então, como é que você vai começar o seu dia? Vocês perceberam que aqui eu não dei uma lista do que você deve fazer, porque esse papo vai ficar lá na parte 3 da nossa conversa, tá? Hoje eu trouxe as informações para começar a despertar, trazer um pouco de consciência porque vocês fazem. Olhem a rotina de vocês e o que dá para manter, o que dá para mudar, o que dá para tirar, que elemento que você pode acrescentar e testar. Porque não adianta você ler vários livros, fazer vários cursos, participar de um monte de workshop de vivência, se na vida cotidiana você não consegue aplicar. Né? Que nem tem uma aluna minha, ela faz vários retiros de meditação, retiro do silêncio, mas ela não consegue implantar na rotina dela no dia a dia, tudo aquilo que ela aprende lá. Eu falo que você não consegue tirar a yoga do tapetinho e trazer a yoga para a vida, né? Fica no tapete ali na hora que você vai para a aula e faz. Só que tudo está interligado. O que você faz aquela força, a gente falou isso semana passada, né? Aquela força que você faz na academia é a força que você vai usar na vida. Aquela flexibilidade que você trabalha e aquela mobilidade articular que você tem ou não é a mobilidade que você tem para viver, para mudar de ideia, para tentar algo novo. É a mesma mobilidade, flexibilidade. Tá tudo interligado. Tem uma maravilhosa aqui, prof de Pilates, que estava aqui na aula, Adelaide, maravilhosa, não sei se ela tá aí ainda, e é exatamente isso, né? O corpo vai contar como você é e como você está. Eu olho para você, para o teu corpo, nas avaliações eu falo, deixa eu ver, fica de pé. As avaliações online, deixa eu ver, fica de pé, fica de lado, levanta o braço e faz esse movimento e faz aquele. Eu olhando para o teu corpo, eu olhando para o quanto você faz. Vamos lá, coloca a mão, levanta os braços e põe a mão lá no pé, né? O quanto você tem de flexibilidade, de tronco para fazer, mobilidade para conseguir fazer esse movimento. Então, assim, lembra que precisa ter essa consciência de que tudo que você está fazendo está relacionado, está tendo um resultado no teu sono, está tendo um resultado na qualidade de vida. E eu nem falei aqui do café, né? A galera do cafezinho, gente, pelo amor, né? Então, assim, café de manhã. De manhã, por quê? Porque ele é estimulante, porque ele é vasodilatador.
Ele vai te ajudar. Agora, se tu já acordou com uma baita dor de cabeça, imagina que teu vaso já tá vasodilatado. Então tu vai meter mais estímulo ali, vai aumentar a dor de cabeça. Então eu preciso entender quando que eu entro com chá, quando eu entro com café. Eu sinto, eu tenho abstinência de café. Se eu não tomar café de manhã, né, ainda não tomei café preto hoje. Mas se eu não tomar, eu sei que no final do dia minha cabeça vai estar assim, ó. Porque é a falta da cafeína que eu tenho. E hoje eu só tomo café uma vez ao dia, né? Então, assim, e eu tomava cafezinho o dia inteiro, né? Quando eu tava no escritório, quando eu atendia no corporativo, a semana toda, meu Deus, era um bule de café por dia, né? O dia inteiro tomando café. E aí a gente vai substituindo isso e vê os benefícios que o teu corpo recebe. Então, a respiração consciente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar 3 respirações suaves e profundas para você perceber o teu padrão respiratório. Exercício 1. Então, eu vou inspirar e vou soltar e vou observar como é que tá agora. Exercício 2. Eu vou puxar o ar, sustentar e vou soltar no meu limite. Por que que eu não vou colocar tempo aqui? Porque eu não sei quem tá aí do outro lado. Né? Eu não te conheço, eu não vou pedir para você contar até 5, contar até 3, contar até 4, porque eu não sei da sua capacidade respiratória. Você sabe. Então, se você está num padrão de ansiedade, você não vai conseguir inspirar em 4, 5 tempos. Você vai ter falta de ar. Então, você vai observar o teu padrão respiratório e vai respirar no máximo que você consegue, você retém no máximo que você consegue e você solta no máximo que você consegue. Esse é o exercício 2. E o exercício 3, a gente vai fazer este movimento. Então, vocês vão fazer este movimento com os dedos. Então, eu vou, com o meu polegar, prender minha narina direita. Com o meu dedo anelar, eu vou segurar minha narina esquerda. E a gente vai inspirar primeiro pela esquerda, fechar, solto o ar pela direita, inspiro pela direita, fecho, solto o ar pela esquerda, inspiro pela esquerda, seguro e solto. Então a gente vai fazer 8 ciclos, contando só na esquerda. Lembrando, eu não posso desviar o meu septo. Não posso desviar meu septo, é para fechar, sem empurrar o nariz. Eu não posso desviar o septo, ok? Então vamos lá. Então, se você preferir, fecha seus olhos. Vai inspirando pelo nariz, solta o ar devagar, inspira novamente, solta o ar devagar e observa como é que tá a tua respiração, como é que tá o teu corpo. Inspira mais uma vez e solta. E a partir de agora você vai inspirar suave e profundo. Retém o ar. Solta o ar devagar. E nós vamos repetir mais 2 vezes. Então, inspira. Segura. Solta o ar o máximo que você pode, da sua forma, da sua maneira, e você vai inspirar mais uma vez. Retém e solta. E a partir de agora a gente vai começar a fazer o nosso pranayama. Então, polegar na narina, fechando a narina direita, a gente vai inspirar pela esquerda. Retém. Solta suavemente pela direita. Inspira pela direita, fecha. Solta pela esquerda. Faça aí no seu tempo.
E a gente finaliza pela narina esquerda, então termina aí no seu tempo. E quando você terminar, você vai inspirar e retém. Observa para dentro, observa o corpo. E você solta o ar devagar. E mantém ainda aí os olhos fechados, observando como é que tá o teu corpo. Como é que tá essa entrada e saída de ar, este fluxo. Observa a tua mente, os teus pensamentos, o teu corpo. E quando você estiver pronto, você pode abrir seus olhos. Como é que vocês ficaram? Conseguiram fazer a prática? Tá todo mundo bem? Contem aí como é que vocês ficaram. Que bom, Di. Essa prática, esse pranayama em específico, né? A ideia dele é a gente equilibrar o nosso lado direito e esquerdo, né? Então, fazer essa troca dessa respiração, ele é assim. Então, eu sugiro que você nunca fez ai, é maravilhoso, é maravilhosa. Então, quando você precisar, tiver com a cabeça muito agitada, muitos pensamentos, é a hora de você dar uma parada e faz essa respiração e observa como é que você fica. Formigueiro na coxa esquerda, muito bom, Di. O corpo da gente, ele vai reagir a esses novos estímulos que a gente dá para ele. Num primeiro momento, pode ser bem desconfortável, porque é algo que vai... Para a gente poder avançar, né, na nossa caminhada evolutiva, no nosso autoconhecimento, a gente vai precisar passar por algumas barreiras que foi colocado ao longo do tempo pra gente. A gente mesmo coloca, depois a gente culpa as pessoas, mas na verdade a gente mesmo vai colocando esses muros aí. Então, a respiração, ela vai te ajudar, a respiração consciente, ela vai te colocar para atravessar esses muros, essas barreiras. Alguns muros você vai escalar e atravessar, outros tu vai de marretada mesmo derrubando, sabe? Então, existem essas fases. A respiração, ela vai te trazer pro agora e vai te manter aqui. Ela vai trazer essas sensações pro teu corpo e vai melhorar e alinhar aí os teus pensamentos, as tuas ideias, tá bom? Então, por hoje é isso. Um ótimo domingo para vocês. Aproveitem o dia, mesmo se estiver chovendo, observa a chuva, contempla a natureza e aí você consegue se conectar com a sua natureza, com o seu ritmo natural, tá bom? E aí no domingo que vem a gente vai para a parte 2 dessa série aí de 3 lives falando sobre essas rotinas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo ao vivo, que ficou a live inteira até o final. Você que veio e deu o seu oi, deu o seu tchau. Também tenha um ótimo final de semana, um ótimo restinho de final de semana, um bom domingo. A gente se vê domingo que vem. Beijo enorme para todo mundo, tá bom? Beijo grande.